Muito bem, então vamos lá, tá? Nós paramos aí nessa questão aí de biologia, né? Essa questão sobre os drenos do carbono atmosférico, né? Que é principalmente o CO2, né? Que dissolve na água do oceano e o CO2 que as plantas retiram da atmosfera por meio da fotossíntese, né? Quando se fala em aumentar os drenos, né, é claro que ninguém vai aumentar os oceanos, né? A ideia não é essa, mas aumentar os drenos, por exemplo, é reflorestamento, né? O reflorestamento, quer dizer, o plantio de mais árvores, é uma forma de aumentar os drenos de retirada de gás carbônico da atmosfera, né? Bom, passando aqui para frente, temos aí uma questão sobre o famoso ciclo do nitrogênio, né? O ciclo do nitrogênio, gente, ele é fatal, né, em provas, tá? O Enem ama o ciclo do nitrogênio, certo? Então, nós temos aqui, né, basicamente, certo? A morte dos animais, a morte dos vegetais, né, que passa pelo processo de decomposição, né, gerando amônia, tá? Gerando amônia, não só a decomposição, como também morte dos animais, mas também a urina, por exemplo, né, dos animais contém amônia. Essa amônia é transformada em nitritos por ação de bactérias. Esse nitrito é transformado em nitratos por ação de bactérias também. E o nitrato, ele é aproveitado pelas plantas. O nitrato é um nutriente importante para as plantas, tá? Então, as plantas absorvem o nitrato, né? Usam o nitrato aí, né? No seu metabolismo, tá? Esse nitrato pode ser formado também, né? Por descargas elétricas na atmosfera, onde o nitrogênio da atmosfera reage com o oxigênio do ar, formando nitrato, e também nas raízes de algumas plantas, né? Nas raízes de algumas plantas, a gente tem formação de nitratos também, pela fixação biológica do nitrogênio. Então, o nitrato, ele é extremamente importante. Não interessa se ele veio aí da reação do nitrogênio da atmosfera, da fixação biológica de raiz de planta, ou nesse processo que a gente chama de nitrificação. Nitrato é extremamente importante. E tem uma bactéria, né? Um conjunto de bactérias aí que joga contra, que transforma o nitrato em nitrogênio, né? Transforma o nitrato em nitrogênio, diminuindo a quantidade de nitrato no solo, formando nitrogênio para a atmosfera. Bom, apesar da gente ter aqui o ciclo do nitrogênio, a pergunta em questão aqui é química, certo? É química, tá? Então, o processo químico de redução, que ocorre com a participação de bactérias, está representado em, né? Participação de bactérias, nós temos esses três aqui, né? Processos químicos aqui representados, né? Também bactérias da raiz e leguminosas, tal, certo? Mas na raiz leguminosa forma nitrato, ou seja, está colocando oxigênio no nitrogênio. Isso é oxidação, né? Transformação de amônia em nitrito, também estou colocando oxigênio, oxidação. De nitrito em nitrato, também estou colocando oxigênio, oxidação. Mas de nitrato em N2, eu estou tirando oxigênio. Estou tirando oxigênio. Então, a desnitrificação, que é a transformação do nitrato em N2, é um processo, né, de redução, porque eu estou transformando nitrato em N2. Estou tirando o oxigênio, tá? Estou tirando o oxigênio. Colocou oxigênio, oxidação. Tirou oxigênio, redução. Então, do ponto de vista químico, redução com participação de bactérias está aí na etapa 4. Atenção, gente, ciclo do nitrogênio aqui está representado na terra, né? Mas pode ser na água também, tá?
Então, em rios, lagoas, certo? Você tem também nitrogênio, né? Inclusive, o excesso de nitrogênio dá aquele problema da eutrofização, né? Excesso de nitrato, tá? E essas etapas também ocorrem na água, viu? Isso aí não é só em terra, não, tá? Então, no ecossistema de uma maneira geral. Plantas carnívoras, chamadas também de plantas insetívoras, tá? São clorofiladas. Cuidado com isso aqui, tá? A planta carnívora, ela tem clorofila, ela faz fotossíntese, certo? Ela faz fotossíntese, tá? A questão é que a fotossíntese é para conseguir o alimento, né? O açúcar. O fato dela comer insetos, né? Planta carnívora e insetívora, tá? Não é para obtenção de energia. A planta carnívora ou insetívora, ela captura insetos para conseguir nitrogênio. Nitrogênio. Não é energia, é nitrogênio. Tá? Para energia, ela faz fotossíntese, ela é clorofilada. Então, ela captura pequenos animais para, basicamente, complementar a necessidade de sais minerais, especialmente do nitrogênio em solos com grande déficit de nutrientes. Então, plantas carnívoras são plantas que evoluíram em solos muito pobres, solos arenosos, rochosos, tá? Então, ali não tem muito nutriente. Então, ela capta o nutriente mineral, tá? Ela capta o inseto para conseguir nitrogênio, que ela precisa para produzir proteína. A absorção de matéria orgânica do inseto pode ocorrer, tá? Mas é ínfima, certo? Então, assim, 1%, tá? E não se configura como uma real transferência de energia. Sendo assim, o nível trófico mais adequado para colocar uma planta carnívora, tá? É o primeiro nível trófico. Ela faz fotossíntese, ela é produtora, tá? Então, a cadeia alimentar, quando a gente representa uma cadeia alimentar, A serve de alimento para B, que serve de alimento para C, que serve de alimento para D, nós estamos representando ali a transferência de energia. E a planta, ela não come inseto para obter energia. Ela come um inseto ou outro pequeno animal para conseguir nitrogênio, tá? Nutrição mineral. Então, você não pode colocar a planta carnívora como um predador de inseto lá no terceiro nível trófico. Você não pode fazer isso. Né? Você vai imaginar assim, a planta comum, o inseto come a planta comum e a planta carnívora come o inseto. Então, a planta carnívora está no terceiro nível trófico. Não. Tá? Ela não está nessa cadeia para obter energia. Tá? Ela está ali para obter nitrogênio. Então, o nível trófico adequado dela é o primeiro. Tá? Isso aí é o primeiro. Certo? Ela tem clorofila. Ela é clorofilada. Ela realiza fotossíntese. Tá? É o primeiro nível trófico. Tá bom? Cuidado com isso. O esquema ao lado representa o ciclo do fósforo na natureza. Olha, a gente não costuma ficar falando de ciclo do fósforo, ciclo do cálcio, ciclo do magnésio, ciclo do potássio. A gente não costuma ficar referindo a esses ciclos, não, tá? Na verdade, são todos muito parecidos, certo? O fósforo, o potássio, o magnésio, o cálcio, tá? Ele está nos seres vivos, ele está nos seres vivos, tá? E quando os seres vivos morrem, certo? E sofrem decomposição, esses minerais, tá certo? Eles vão acabar no fundo oceânico. Eles vão acabar no fundo oceânico na forma de sedimentos. E esses sedimentos podem virar rochas depois, né? Você tem aquele ciclo da rocha, né? A rocha sedimentar, que vira rocha metamórfica e tal, né? Então, esses elementos presentes aí nos animais, tá? Acabam parando no fundo oceânico, virando minerais que depois, né, são
utilizados pelo homem ou sofrem erosão, né? Devolvendo esses minerais para uma forma absorvível pelas plantas, né? Que depois passa para os animais, certo? E aí os animais morrem, excretam, não sei o quê, e eles voltam a constituir um ciclo. Tá? Então, basicamente, certo? Basicamente, só está tendo uma perguntinha ali. Ramon, na 17, você marcou errado ou eu me perdi? Eu marquei errado, desculpa. Desculpa, eu marquei errado. É a redução, né, de nitrato para N2. Etapa 1. Obrigado, viu? Eu estava vendo aqui, mas eu não tinha percebido. Obrigado. Larissa que comentou aqui. Tá? Redução, né? Nitrato para nitrogênio, etapa 1. É porque eu vi esse quadro aqui, eu usei ele, tá certo? Mas é etapa 1, tá certíssimo. Tá? Obrigado. Então, esses ciclos minerais são todos muito parecidos. Eles estão presentes nos seres vivos, acabam parando em rochas, depois as rochas são degradadas por ação do homem ou por ação da erosão, acabam parando nos seres vivos de novo e voltam para ser rocha, tal, 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 tal. Então, elementos que têm ciclo bastante semelhantes a esse aí, ó, é o cálcio. Tá? Então, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, sódio, tá? Eles têm ciclos desse tipo. Ciclo do carbono e do nitrogênio, tá? Totalmente diferente, né? Ciclo do carbono e do nitrogênio, tem todas as etapas que vocês conhecem. Ciclo do oxigênio, basicamente, é a fotossíntese nas plantas, produzindo oxigênio, que aí vai para o animal, vira CO2 e vai para a fotossíntese nas plantas de novo, certo? E ciclo do hidrogênio, gente, nem tem, né? Nem tem, porque o hidrogênio ele passa ligado aí em qualquer molécula, em qualquer ciclo, né? Ligado ao carbono, ligado ao nitrogênio, ligado ao oxigênio, ligado a nitrogênio, outros elementos, tá? Então nem se fala em ciclo de hidrogênio, tá? Então esse ciclo do fósforo aí, ó, vale para o fósforo, vale para o cálcio, vale para o magnésio, vale para o potássio, vale para o sódio, vale para o ferro, tá? Vai por aí afora. Ciclos semelhantes a esses aí. Apesar de ser uma ação importante, normalmente não se inclui entre as medidas tradicionalmente consideradas com o título de saneamento básico. Tá? Então, o que é saneamento básico? O saneamento básico é um conjunto, certo? De medidas, né? Que são executadas em favor da população. Tá? Inclui tratamento e distribuição de água potável, saneamento básico. Coleta e tratamento de esgoto, saneamento básico. Drenagem urbana de águas pluviais, por exemplo. Tá? Água de chuva, certo? Drenagem da água da chuva, para não dar enchente, nem nada e tal. Saneamento básico. Coleta e destinação de resíduos sólidos. Gente, resíduo sólido é o que você chama popularmente aí de lixo, né? Resíduo sólido, correto. Tudo isso é saneamento básico. Agora, a realização de campanha de vacinação não é saneamento básico. Tá? É medida importante? É. Tá? É uma proteção imunológica, né, da população, certo? Mas não faz parte do conjunto que a gente chama de saneamento básico. Tá? A campanha de vacinação é outra história. Tá? É outra história. Certo? Eu sei que é só para vocês entenderem o que é saneamento básico. Tá? Quando você estiver colocando numa redação saneamento básico, entenda isso aí. Ó, tá? Vocês adoram, né? Em redação, falar de saneamento básico. Melhorar a qualidade de vida das populações. Tarará, tarará, né?
Então, o saneamento básico faz parte. As campanhas de vacinação fazem parte, mas não são saneamento básico, certo? Bom, agora aqui a gente vai entrar em umas questões, tá? Normalmente a gente não comenta muito em sala de aula, certo? São coisas assim, mais de curso superior do que de ensino médio, tá? Mas estão no programa do Enem, certo? Estão no programa do Enem. Então, isso aqui é uma raridade cair em prova, tá? Isso é uma raridade cair em prova. Então, eu coloquei aqui algumas questões em cima disso para a gente ficar prevenido, né? Porque se vier, uma noção vocês têm. A nossa Constituição, ela tem lá os seus artigos, capítulos, tarará, tarará, e dentro da Constituição a gente encontra os chamados princípios constitucionais, tá? Então, existem princípios constitucionais para tudo, certo? Então, quais são os princípios constitucionais que regem, né, os direitos humanos? Quais são os princípios constitucionais que regem o sistema de saúde? Quais são os princípios constitucionais que regem a educação, a segurança pública, tá? Então, todas essas ações governamentais que vocês entendem aí, elas estão lastreadas, elas estão amarradas na Constituição, em princípios constitucionais. E tem os princípios relacionados ao meio ambiente, que são esses 8 princípios aí. Tá? Princípio da prevenção e precaução. O nome já diz tudo, né? Prevenir e se precaver de problemas do meio ambiente. Princípio da participação e da cooperação de toda a sociedade, tá? Das pessoas e do poder público. Princípio da ubiquidade. Ubiquidade, para quem não conhece essa palavra, significa estar em todo lugar. Tá? Meio ambiente está em todo lugar. Todas as ações nossas, existe um componente relacionado ao meio ambiente. Tá? Princípio da educação ambiental. Princípio do poluidor pagador. Poluiu, paga multa. Usuário pagador. Usei um recurso da natureza, pago por esse recurso que eu estou utilizando. Certo? Então, esses são princípios constitucionais. Princípio do desenvolvimento sustentável, né? Quer dizer, vamos pensar no desenvolvimento, mas que mantenha o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Princípio da função socioambiental da propriedade. A propriedade não é apenas, tá, um modo, né, do capitalismo, certo? Ela tem uma função socioambiental também, né? Então, daí existirem aquelas áreas protegidas dentro de propriedades, né? Para manter a qualidade do meio ambiente, certo? Qualidade do ar, da água, solo, tudo mais, né? Princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal, né? Que sentido? Quando o governo, né, seja municipal, estadual ou federal, toma conhecimento de um ato contra o meio ambiente, ele tem a obrigatoriedade de intervir. Ele tem a obrigatoriedade de intervir. Ele não pode fazer de conta que o problema não está acontecendo. Tá? Isso são princípios constitucionais. Tá? São princípios constitucionais, certo? Está lá na nossa Constituição. A nossa, de papel, que está ali, certo? Tal. Constituição de 1988. Tá? Não aquela Constituição que a pessoa acha que deveria ser, né? Porque tem aquilo que a pessoa acha que deveria ser. Ah, eu poluí, eu não devo pagar multa. Não. Ah, me obrigaram a pagar a multa. Ah, eles estão errados porque me obrigaram a pagar a multa. Eu poluí, fui obrigado a pagar uma multa. Está na Constituição, filho. Tá? Isso aí está na Constituição. Constituição de 1988. Não é a Constituição que você imagina para você, não. Certo?
A necessidade de outorga para exploração de alguns recursos, como retirada de água dos lençóis subterrâneos. Tem um S sobrando aqui. Tem um S sobrando aqui. Não, I não, estou cortando o S, tá? Tem I não. É B muda, né? Necessidade de outorga. O que é outorga? Autorização. Tá? Eu quero tirar a água do lençol subterrâneo. Eu vou procurar, né, a ANA. ANA? Aninha? Não. Agência Nacional de Águas, certo? Que tem representação em todos os estados. Tá? Tem representação em todos os estados. Então, eu vou procurar a Agência Nacional de Águas, a ANA, tá? E vou pedir uma autorização para explorar o lençol. Aí eu vou pagar uma taxa. Então, esse é o princípio do usuário pagador. Esse é o princípio do usuário pagador. Necessidade de outorga, autorização para explorar alguns recursos, como retirada de água dos lençóis subterrâneos. Ou retirada de areia do rio. Tá? Eu vou precisar de uma outorga, certo? Que eu estou pegando um recurso que é de todos. Tá? E a necessidade de estudos prévios para obras de potencial impacto ambiental. Estudos prévios. Como que? Prevenção e precaução. Vou fazer um estudo antes da obra para ver se ela vai ter impacto ambiental. Tá? O famoso, não sei se conhecem esse termo, EIA-RIMA. Tá? O que é EIA-RIMA? Estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Tá? Então, qualquer obra que tem um potencial poluente, ela tem que fazer o EIA-RIMA. Tá certo? Um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental. Tá? Então, já respondi. Esses dois princípios estão diretamente relacionados, essas duas ações estão diretamente relacionadas a quais princípios? Então, o primeiro, o princípio do usuário pagador, que é o princípio 5, e o segundo, prevenção e precaução, que é o princípio 1. 5 e 1, letra E. Crianças, tá? Capítulo 6 da Constituição, tá? Título do capítulo: do meio ambiente. Bom? Sugestão, leia. Sugestão, leia. Extraia do capítulo 6 essas ideias. Veja lá onde elas estão. Estude o capítulo 6 e veja onde estão esses princípios constitucionais. Aí você vai entender como é que o meio ambiente deveria funcionar de acordo com a nossa Constituição. Aí você vai ter capacidade de pegar a Constituição e procurar o capítulo dos direitos humanos e ver os princípios constitucionais dos direitos humanos e entender quais são os princípios, em vez de inventar coisa de sua cabeça. Tá? Lembra que no Enem você não pode ferir princípios constitucionais, princípios de ética e de civilidade. Você não pode. Tá? Ah, mas e minha liberdade de expressão? Filho, sua liberdade de expressão está dentro dos princípios constitucionais. Certo? Está dentro disso. Entenda isso. É a nossa Constituição. Ah, mas no Irã, o cara roubou lá, eles cortam a mão dele.
é a Constituição do Irã. Você não está no Irã. Você não está fazendo o Enem do Irã. Certo? Ah, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Você não está nos Estados Unidos. Você está sob essa Constituição. Então, entenda essa Constituição. Tá? Entenda essa Constituição. Vocês são grandinhos, sabem ler, sabem interpretar, certo? Sabem ler, sabem interpretar, certo? Então, vocês têm que entender o que está ali na Constituição. Tá? Então, é mais do que hora, certo? De você mesmo procurar a informação lá. Então, estou te dando aí um modelo do meio ambiente, certo? Estou te dando um modelo aí do meio ambiente, né? Vai lá, pega lá o capítulo 6, dá uma lida nele, depois você dá uma lida nesses princípios constitucionais, você vai ver se não está tudo lá dentro. Tudinho lá dentro. Tá? Beleza? Porque toma muito cuidado com isso numa redação. Tá? Toma muito cuidado com isso na redação. Você tem que se ater aos princípios constitucionais do tema que você está escrevendo a respeito dele. E quase sempre bate em direitos humanos, vocês sabem disso. Quase sempre. Né? Bate lá nos direitos humanos. Já teve redação falando de meio ambiente? Já. Tá? Mas quase sempre bate nos direitos humanos. Tá certo? Então, por favor, tá? Façam isso. Onde é que eu arrumo a Constituição? Porra, internet. Põe aí, Constituição Federal, certo? Baixa ela e lê, certo? Ou compra uma livraria, bonitinha, tá? Cai no Enem, sim, tá? Tem uma questão aqui, certo? Cai no Enem, sim, certo? Não é provável, exato. Não é provável cair no Enem, tá? Não é provável cair no Enem, certo? Numa questão, não é provável, mas num tema de redação é provável. Tá? Seja Enem, vestibular, qualquer. Vestibulares também, eles, sabe? Não é uma coisa mais provável de cair num vestibular, isso aí, certo? Mas numa redação, o caminho é esse. Tá? Agora, já andou caindo, viu? Já andou caindo em vestibulares por aí. Uma unidade de conservação de uso sustentável, que pode abrigar habitações humanas em terrenos particulares, e que visa disciplinar o uso ambiental de uma área bom, outro assunto aqui, ó, tá? Esse assunto chama unidades de conservação. Você vai pesquisar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para ler um pouquinho a respeito disso aí, tá? SNUC, ano 2000, tá? Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele pegou tudo que era unidades de conservação que existiam, espalhadas, tá certo? Tem que saber Constituição. Tem, para você não ir preso, viu? Tem que saber Constituição. Importantíssimo. Para não ir preso, é bom saber Constituição, viu? Senão faz coisa que não pode. Mas o Sistema Nacional de Unidade de Conservação pegou várias unidades de conservação que existiam antes e juntou tudo numa lei só. Tá? Então, existem dois tipos. Tá? Unidade de conservação de proteção integral. Aí existem alguns tipos de unidade de conservação que são de proteção integral. Tá? E unidade de conservação de uso sustentável. Então, uma unidade de conservação de proteção integral é aquela que o grau de proteção lá é enorme, tá? Como é o caso dos parques nacionais. Parque nacional
é uma unidade de conservação de proteção integral. A proteção em cima dela é muito grande. Então, você tem que ir do lado, Parque Nacional da Serra do Cipó, né? Então, ali você não pode... Ah, vou caçar lá dentro, vou fazer churrasco, vou... Não, pode não. Há um risco de queimada, por exemplo, fazer um churrasco no meio do Parque Nacional. Dá uma queimada ali, pronto, vai o parque embora, certo? Então, é uma área de proteção integral. O monumento natural também é uma unidade de conservação de proteção integral, certo? Vocês conhecem algum monumento natural? Nós temos um aqui em Sete Lagoas, Gruta Rei do Mato. Gruta Rei do Mato é um MONAT, um monumento natural, unidade de conservação de proteção integral, tá? Então, não pode dinamitar, né, a gruta, por exemplo, né? Não é bom, né? Não é interessante, né? Agora, a área de proteção ambiental é uma unidade de conservação de uso sustentável. É uma das unidades de conservação de uso sustentável. E aqui em Sete Lagoas nós temos também, tá? Nós temos a APA da Serra de Santa Helena, a APA do Ribeirão Paiol, que é vizinho da Serra de Santa Helena, vai até lá a Estiva, tá? Quem conhece a Estiva vai até lá, certo? E nós temos outras áreas de proteção ambiental também, Córrego Machado, Marinheiro, tá? Que são córregos aqui da cidade. Então, tem áreas de proteção ambiental. E tem uma que não sai do papel, que é a Lagoa Grande. Não sai do papel de jeito nenhum. Área de proteção ambiental, pode morar gente lá dentro? Pode. Pode ter terreno particular? Pode. Eu posso plantar, não sei o quê, ter uma empresa lá dentro? Posso, desde que não provoque impactos ambientais consideráveis. Então, a APA é para disciplinar o uso ambiental de uma área. Então, por exemplo, a nossa APA do Ribeirão Paiol, tá? É importantíssimo, que é um dos poucos cursos de água que a gente tem de excelente qualidade. De excelente qualidade. É o Ribeirão Paiol. Tá? Então, quem mora ali em volta do Ribeirão Paiol, né, tem que manter essa qualidade ambiental. Tá certo? Então, você não pode ter ali ações que possam poluir o Ribeirão Paiol. Então, pode morar lá? Pode, mas não pode jogar esgoto no Ribeirão Paiol. Então, isso é uma área de proteção ambiental. Tá? Essas duas que sobraram aqui, e é a APP, Área de Preservação Permanente, e a Reserva Legal, elas estão dentro de uma outra coisa, que chama Código Florestal. Código Florestal, que é de 1965, foi revisto agora em 2012. Né? O Código Florestal foi modificado em 2012. Então, áreas de preservação permanente, por exemplo, mais famosas, margem de rio, em torno de nascentes, 50 metros de raio em volta da nascente, tá? Topo de morro, certo? Encosta de morro com inclinação maior do que 45 graus, mangue, tudo isso é área de preservação permanente. Código Florestal, tá? Ah, tem que criar? Não, já está criado. Pelo Código Florestal, né? Esse morro que vocês estão vendo atrás de mim aí, ó, que é a Serra de Santa Helena, tá? Dentro do Parque da Cascata, essa vegetação aí atrás é o Parque da Cascata, lá atrás tem um morro inclinado, tá vendo? Aquele topo de morro lá e aquela encosta dele com declividade de mais de 45 graus é área de preservação permanente, tá? A quem que criou? O Código Florestal. Margem de qualquer curso d'água, qualquer córrego, riacho, ribeirão, rio, nascente qualquer uma, 50 metros de raio em volta dela. É área de preservação permanente. Tá? E reserva legal é um percentual
da vegetação nativa que o dono da propriedade tem que manter. Aqui na nossa região é 20%. Então, se você compra uma fazenda aqui nessa região, 20% da vegetação nativa você tem que manter. Tá? Você tem que manter. Ah, mas isso é um princípio constitucional, é a função socioambiental da propriedade. Se todas as propriedades desmatarem 100%, estão ferrados. Nós estamos ferrados. A umidade do ar vai embora, a chuva vai embora. Ai, está calor, adivinha por quê? Né? Então, reserva legal e área de preservação permanente são parte do Código Florestal. Tá? Parque Nacional, Monumento Natural e APA são do SNUC, sendo que os dois primeiros são de proteção integral e a APA é de uso sustentável, quer dizer, pode morar lá dentro, pode fazer atividades. Né? Você não pode morar dentro do Parque Nacional, você não pode morar dentro da Gruta Rei do Mar. Né? Fazer xixi e cocô lá dentro, não pode. Mas na área de proteção ambiental pode, agora você tem que dar o destino correto a esse xixi, a esse cocô. Tá? Beleza? Então, resposta aqui, de uso sustentável, APA. A Lei 9.433, de 8 de janeiro de 97, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tá? Além de outras providências. Recurso hídrico é água, né? Conforme a referida lei, em situação de escassez, qual que é o uso prioritário da água? Qual que é o uso prioritário da água? Aí eu quero ver o bom senso de vocês. Vocês conhecem a lei? Acho que não. Acho que não. Certo? Mas imaginem aí. Qual que seria o uso prioritário da água em situação de escassez? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? Você pode comparar com a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, no momento, eles estão em escassez de recurso hídrico. Estão em escassez de recurso hídrico. Certo? 3 pessoas já responderam aqui, as 3 acertaram perfeitamente. Perfeitamente. Consumo humano e matar a sede dos animais. Consumo humano e dessedentação animal. Está na lei. Já caiu no vestibular, viu? Quem perguntou aí como se essas coisas caem no vestibular, já caiu, tá? Porque é muito óbvia, tá certo? É uma coisa que está na lei, mas é uma coisa extremamente óbvia. Quer dizer, você vai deixar as pessoas, os animais morrer de sede? Planta. Seria bom, né, manter as plantações, mas nós temos prioridade em relação a elas, né? Ah, tá com falta d'água, joga água no rio para manter o rio. Não. Produzir energia hidrelétrica, não. Racionamento. Higiene corporal, não. Fica sem tomar banho. Tá certo? Fica sem tomar banho. Fica sem tomar banho, compra uns desodorantes, né? Fica sem tomar banho, tá? Mas não é o uso prioritário, não. Prioritário vital, né? Prioritário vital. Hidrelétrica é energia importante, mas racionamento. Não deixar as pessoas morrerem, não. O prioritário, o fundamental é não morrer, né? Tá? Você ficar com energia morta não adianta nada, né? Não adianta nada, certo? É complicado, certo? Complicado. Você pode ficar quantos dias sem energia elétrica? Muitos dias. Sem água. Sem beber água. Tá?
A biodiversidade pode ser definida de maneira resumida como riqueza de espécies de um ecossistema. Esse conceito relaciona-se com o número de espécies de um local, mas também com a variação entre organismos da mesma espécie e sua abundância. Utilizado como sinônimo de diversidade biológica, o termo biodiversidade é essencial na ecologia, utilizado desde a década de 80. Tá? Então, riqueza de espécies, mas também variação entre organismos da mesma espécie e abundância. Tá? Maior biodiversidade pode ser encontrada onde? Aqui, ó, em princípio, maior biodiversidade eu encontro onde? Em princípio. O que vocês acham? Olha o conceito de riqueza de espécies, variação entre organismos da mesma espécie e abundância. Então, onde você acha que eu encontro maior biodiversidade? Já andaram respondendo certo lá já. Gostando de vida. Usando a lógica. É isso aí. Tá? E nem esse negócio de usar lógica, extrair isso. Muito bem, certinho. Mais um acerto lá. Tá? Numa área clímax de cerrado primário, cerrado que evoluiu a partir, né, de um local onde não havia vida nenhuma, cerrado primário, que não se encontra com sinais de intervenção do homem. Porque o reflorestamento de eucalipto, eu tenho uma espécie só. E provavelmente eu tenho tudo clone, tudo igualzinho, tudo geneticamente idêntico. Uma área de cerrado que sofreu grave degradação ambiental, mas passou por um processo de recuperação, a recuperação nem sempre devolve as condições que existiam no início. Tá? Então, quando você trabalha com mudas, por exemplo, para recuperar a área degradada, né, essas plantas dessas mudas aí são parentes. Então, a biodiversidade genética cai muito. A área foi introduzida espécie exótica invasora? Não, pô, pelo amor de Deus. Né? Plantação de soja no modelo monocultura, cruz credo. Né? Cruz credo. Então, letra C. Tá? Lógica. Pura lógica da biologia. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos, que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando na diversidade de flora e fauna própria. O Brasil possui oficialmente 6 biomas terrestres. O bioma que abrange o maior número de unidades da federação. O que é unidade da federação? Estados. Qual dos nossos 6 biomas, aí dos nossos 5, né? Porque aqui está faltando um, aqui está faltando um, está faltando Pampa, certo? Qual desses 5 biomas aí envolve mais estados da federação? Está faltando o Pampa, porque o Pampa só tem num estado, que é Rio Grande do Sul. Então, de cara, já arranquei ele, certo? O bioma que está presente em mais estados da federação, uma pessoa ali acertou. Uma. A outra está querendo mudar de ideia. Graças a Deus está mudando para o lugar certo. Mata Atlântica. Tá? Mata Atlântica vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Tá? Nós temos Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estou subindo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 13 estados do país. E ainda tem umas manchazinhas no Mato Grosso do Sul, tá? E em Goiás. Ainda tem umas manchinhas ainda de Mata Atlântica, certo? As manchinhas, os pedacinhos.
Então, no mínimo, né, são 13 estados, metade do país. Metade do país. Tá? Metade do país. Então, é o maior bioma em termos de unidade de federação. O maior bioma em área é a floresta amazônica. Tá? Floresta amazônica. Ô, gente, falar nisso, esses dias para trás eu dei uma prova aí e vi umas respostas muito esquisitas que eu fiquei preocupado. Floresta amazônica é o nome do bioma. Tá? O estado onde tem floresta amazônica, né, é o Amazonas. Tá? Então, você tem no Amazonas, no Pará, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Roraima, né? Você tem esses estados aí, tem a floresta amazônica. Mas o estado, né, cuja capital é Manaus, é Amazonas, tá? Eu perguntei aí, quase todos os alunos que responderam que o estado chama Amazônia. Amazônia é outra coisa. Amazônia é a área onde você encontra floresta amazônica. Certo? Amazônia. Tá? Pará faz parte da Amazônia. Acre faz parte da Amazônia. Agora, o estado lá de capital Manaus é Amazonas. Tá? Pelo amor de Deus, hein, gente? Tá? Meteu um trem desse numa redação aí. Ah, porque é o estado da Amazônia. Pelo amor de Deus, não faz comigo, não. Tá? O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul, segundo maior bioma do Brasil, conhecido como savana brasileira, possui grande biodiversidade. Entre as características gerais da vegetação do Cerrado brasileiro, destaca-se a ocorrência de raízes aéreas do tipo tabular ou escora. Isso é mangue. Mangue que tem isso aí, certo? Alguém perguntou aqui, mesmo a Mata Atlântica sendo muito devastada, mesmo sendo muito devastada, não interessa, a área original dela é do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Tá? O fato de ter uma devastação enorme, mas ela está presente ainda em fragmentos em todos esses estados. Beleza? Não acabou de estado nenhum, não. Tá? Raiz aérea, raiz tabular é mangue. Espinho em substituição às folhas é caatinga. Espinho em substituição às folhas é caatinga. Aconteceu aqui. Espinho em substituição às folhas é caatinga. Árvores baixas com caule tortuoso, casca grossa, característica fundamental do cerrado. Flores que se abrem para polinização apenas durante o dia? Não, existem flores no cerrado que são polinizadas à noite e um exemplo famoso, importantíssimo, é o piquezeiro, que é polinizado por morcego. Plantas exclusivamente de porte arbustivo ou arbóreo? Não. Tem porte herbáceo também, tem gramíneas também. Tem gramíneas também, tá? Então, cuidado, tá certo? O aspecto pobre e feio da vegetação do cerrado, eu não acho feio, eu gosto demais de cerrado. Acho muito legal, adoro andar do cerrado. O aspecto pobre e feio da vegetação do cerrado deve-se à falta de nutrientes no solo. Xeromorfismo, forma de vegetação seca. Aquela forma de vegetação sofrida, certo?
Vegetação do cerrado tem uma cara de sofrida, né? Xeromorfismo, devido a poucos nutrientes no solo, tá? A caatinga também tem um aspecto xeromórfico. A vegetação da caatinga também tem um aspecto xeromórfico, mas é por falta de água. É por falta de água, tá? Já o cerrado, esse aspecto xeromórfico é por falta de nutrientes no solo. Então, essa árvore baixa, caule tortuoso, tá? Tem a ver com essa falta de nutrientes no solo. Xeromorfismo oligotrófico. Bonita essa palavra, né? Essa expressão. O juazeiro, olha ele aqui do lado, é uma árvore típica da caatinga, com tronco espinhento, que pode atingir até 60 centímetros de diâmetro do caule, 10 metros de altura. Uma de suas principais características é manter-se sempre verde durante o ano. Olha que doideira. Não sei se vocês estão reparando, mas a caatinga lá atrás está seca. A caatinga lá atrás está seca. Tá? Mas o juazeiro está verdinho. Juazeiro está verdinho. Tá? Então, ele tem essa capacidade, manter sempre verde, tá? Ao longo do ano, mesmo na estação seca. Ele mantém-se verde. Mantém-se verde durante o ano, sem queda de folhas, como costuma acontecer com grande parte da vegetação da caatinga. Colabora para a manutenção do seu aspecto sempre verde o quê? O quê? A ausência de hormônios vegetais de queda de folha. Não, toda planta tem isso. Raiz profunda que atinge os lençóis d'água subterrânea. Então, o juazeiro é uma planta de cerrado, da caatinga, desculpa, que tem a raiz profunda e vai lá no lençol d'água. Tá? Essa questão de raiz de caatinga, certo? Essa questão de raiz de caatinga, certo? Planta de caatinga, na verdade, você tem duas situações, tá? Plantas menores, arbustivas, cactáceas, tal, elas têm uma raiz superficial. Choveu, a água começou a entrar no solo, ela está pegando, tá? Plantas menores da caatinga, tem raiz superficial para pegar o máximo de chuva que der na hora que a água cair, certo? Agora, árvores grandes, igual o juazeiro, pode chegar até 10 metros de altura, aí tem raiz profunda, que vai lá no lençol d'água, igual a árvore de cerrado. Tá? A ausência de mecanismo de fechamento do estômago, não tem nada a ver com isso. Capacidade de realizar fotossíntese nas folhas, toda planta tem. Incapacidade de produzir frutos e sementes, não tem nada a ver com isso aí também. Certo? Então, as alternativas aqui completamente absurdas, não tem nada a ver. Letra B aí é a única que tem uma lógica, né, para isso aí. Os manguezais são ecossistemas que estão presentes em praticamente toda a região litorânea brasileira, abrangendo cerca de 13.762 quilômetros quadrados de extensão. No caso específico do Brasil, há presença de manguezais desde o Amapá, né, até a cidade de Laguna, em Santa Catarina, sempre na região costeira. Portanto, não tem mangue no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem mangue. Tá? São características dos manguezais: alta biodiversidade vegetal e baixa biodiversidade animal. Contrário. Contrário. Tem muita biodiversidade animal, inclusive peixes e crustáceos, né, que reproduzem nas águas do manguezal. Agora, a diversidade vegetal não tem muito grande, não. Tá? Não é muito grande, nem compara com os outros biomas, certo? Porque são aquelas plantas extremamente adaptadas a solo com sal, água salgada, tarará, tarará, certo? Ocorrência de vegetação com raízes escoras e raízes respiratórias. Sim, falando disso lá em cima já. Raiz escora, para não ser levada pelas marés, né? São aquelas raízes aéreas, né? E raiz respiratória é aquela que vem à superfície pegar oxigênio, porque o solo do mangue é pobre em oxigênio. Espécies vegetais poucas resistência à salinidade, não. Muita.
a água lá meio doce, meio salgada, possui relevância, não são protegidos pela legislação brasileira, são sim, acabei de falar, é área de preservação permanente. Ausência de mecanismos especiais para o desenvolvimento das sementes. Não, tem que ter, né? Tem que ter mecanismos especiais para as sementes germinarem, porque a água é salgada, tá? Então, muitas sementes começam a germinar antes de cair no chão. Ainda na árvore, começam a germinar antes de cair no chão. Porque na hora que cai, a água é salgada, então já teria problema. Então, elas começam a germinar antes, tá? Mas a letra B é óbvia. Esse negócio de raiz respiratória, já perdi a conta de quantas vezes caiu no Enem, tá? Que é as raízes que vêm para a superfície pegar oxigênio. Tá? Deixa eu ver quantos estão faltando aqui. Ver se vale a pena acabar essa ecologia hoje. Vale. Acabar essa ecologia de uma vez. José, morador da cidade mineira, foi desaconselhado a plantar na calçada de 3 metros de largura que existe em frente à sua casa uma árvore nativa de ambiente de floresta. Ele foi desaconselhado a plantar uma árvore nativa de ambiente de floresta. Excelente. Porque as árvores de floresta têm raiz superficial. As árvores de floresta têm muitas raízes superficiais. Tem raiz profunda? Tem. Mas tem muitas raízes superficiais para pegar a água da chuva. É uma competição ali pela água da chuva. Certo? Então, se você planta isso na calçada, você arrebenta a calçada inteira. Tá? Em vez disso, indicar a ele uma espécie nativa do bioma cerrado, que é predominante em sua região, é excelente. Porque a árvore do cerrado tem raiz profunda. Vai buscar o lençol d'água. Não vai quebrar a calçada dele. Além da maior adaptação desse tipo de árvore às condições biológicas e climáticas locais, né, porque ela é nativa da região. Uma outra característica que justifica essa escolha é a ocorrência de raízes profundas que não irão provocar maiores danos à sua calçada. Tá? Não ocorrência de queda de folha, tem sim, tem árvore de cerrado que cai a folha. Não é igual a caatinga, todas caem a folha, quase todas caem a folha, né? Vocês viram o juazeiro que não cai. Mas tem queda de folha, sim. O fato das árvores serem em média mais altas e frondosas, não, a árvore de cerrado geralmente é mais baixa. Né? A ausência de frutos em árvore de cerrado, não, tem sim. Tá? Piquezeiro tem fruto, né? Atrai animais e tal, certo? Aspecto paisagístico, pois o tronco liso e a folha grande, não. O tronco não é liso, não, né? O tronco é casca grossa, né? Aquela casca grossa, que é tronco lenhoso, certo? Então, nada disso, tá? Então, letra B de dado, certo? Tá vendo? Tipo de uma coisinha que pode cair no Enem tranquilamente. Tranquilamente. Uma formação fitogeográfica brasileira com alto grau de antropização. Pô, então o homem invadiu ela pra caramba. Mas que apresenta originalmente um predomínio de gimnospermas, localiza-se principalmente nos estados de Santa Catarina e Paraná, certo? Que é a mata de araucária, que faz parte da Mata Atlântica. Viu? A mata de araucária está dentro da Mata Atlântica. Ela faz parte da Mata Atlântica. Santa Catarina e Paraná. O famoso araucária, o famoso pinheiro do Paraná. É nossa vegetação com gimnosperma. Pinheiros, né? Pinheiro do Paraná, certo? Maranhão, Piauí, toma cuidado, tá? Que lá é a zona dos cocais. Zona ou mata dos cocais, né? Coqueiros de várias espécies, palmeiras de várias espécies, tá? Sempre lembrando que Palmeiras não tem mundial, certo? Sempre lembrando isso, que é importante, tá? Não se esqueçam disso no Enem. Palmeiras não tem mundial, tá? 31.
As grandes diferenças entre fauna e flora da região australiana, as grandes diferenças entre fauna e flora da região australiana, quando comparado aos demais componentes, aos demais continentes, tem razão de ser por motivo, né? Por que a fauna e flora da Austrália é tão diferente, né? É canguru, é coala, é ornitorrinco, ecdna, kiwi, tá certo? Entre as plantas tem lá eucalipto, né? Com coisas ali que não tem em outras regiões do mundo semelhante, certo? Por quê? Né? Ah, porque a origem da vida lá foi diferente. Não, da vida do planeta como um todo. A evolução da vida lá foi diferente, concordo. Seguiu regras diferentes? Não, seguiu as mesmas regras. Mutação ou seleção natural. O problema é que, quando teve a deriva dos continentes, a Austrália se separou dos demais continentes muito cedo. Tá? E aí, os tipos de animais e plantas que desenvolveram lá foram muito diferentes dos animais e plantas dos outros continentes, que as separaram muito cedo, então desenvolveram uma fauna e flora muito específica. Então, tem razão de ser devido ao isolamento geográfico determinado pela deriva continental. Deriva continental. Gente, o Enem ama deriva continental, tá? Teoria de placas, tectônica de placas, tá? O Enem ama. Quase toda a prova do Enem eles perguntam de placa, vulcão, terremoto, deriva. Eles adoram, tá? Eles adoram isso, certo? A charge abaixo mostra animais de... Aqui, ó. Temos um pinguim em cima de um restinho de gelo, um urso polar em cima de um restinho de gelo, que vieram conversar com uma vaca. E a vaca está respondendo: sinto muito, mas não posso atender às suas reivindicações. Está soltando um pum. Gente, né? Olha o nome da charge. Aquecimento, acordo difícil, né? Então é aquela história, né? A gente sabe quais são as causas do aquecimento do planeta, produção de gases de efeito estufa, mas quem está produzindo esses gases de efeito estufa não quer atender às nossas reivindicações. Então, isso aí é uma piada, né? Usando animais, mas é o conflito entre os países nesse aspecto, né? Alguns países que não querem abrir mão, né, do seu direito de poluir, né? Do seu direito de poluir. Então, você sabe que o pum da vaca é rico em metano, né? Que é um dos gases de efeito estufa. Então, aí fizeram a charge, essa brincadeira aí com a vaca, o urso polar e o pinguim. Foram lá reclamar e ela está emitindo gases, né? Então, a charge mostra animais de onde, né? 2 locais distintos do planeta, 3 locais distintos, faz referência ao aquecimento global, chuva ácida, desertificação, né? Então, é aquecimento global, né? Não é chuva ácida e nem desertificação, apesar que atrás da vaca aqui está um deserto só, né? Mas quem está reclamando lá é por causa do aquecimento, né? Certo? Então, é aquecimento global. Animais de 2 locais distintos ou 3 locais distintos? Agora é a dúvida. 2 ou 3 locais distintos? A ou B? A ou B? Tem uns que já estão virando biólogo aí, ó. A ou B? Alguém já respondeu certo ali? Animais de 2 ou 3 locais distintos? Um já respondeu certo ali, mais um respondeu certo, né? Aí o outro está falando que é quase biólogo ali, respondeu errado, tá? 3 locais distintos. 3. Urso polar só existe no Polo Norte. Pinguim só existe no Polo Sul. E a vaca é de outro lugar, né? Não é no Polo Norte nem Polo Sul. Tá? Urso polar é só no Polo Norte. Tá? Pinguim é só no Polo Sul. Viu?
Por isso que o urso polar não come pinguim, tá? O urso polar não come pinguim, tá? Você já viu em desenho animado, tá? Tá vendo desenho animado, o urso polar correndo atrás de pinguim, certo? Pato Donald matando o urso polar e pinguim, né? Mas desenho animado, na natureza não, tá? Pegadinha, né? Pegadinha. Bom, então paramos aí. Na próxima aí vamos lá para a origem da vida e evolução, tá? E também, né, a biologia como ciência, métodos, técnicas, experimentos. Tá vendo onde é que eles enfiaram método científico? Onde é que eles enfiaram método científico? Dentro de origem e evolução da vida, tá? Então, na próxima, nós vamos para esse lado aqui, certo? Vamos, então, agora para a química, tá? Eu vou pedir você só um tempinho para eu encher minha garrafinha, meu copinho d'água ali, porque já foi. E está muito quente aqui, tá? Então, vou dar um tempinho aqui, tá? Vou fechar aqui o vídeo, o áudio, vou pausar aqui a gravação, tá? Daqui a pouco nós voltamos. Um minutinho ou dois, tá? Um minutinho ou dois, estamos de volta. Aproveita e sai aí também, enche a garrafinha d'água aí, volta, tá? Um minutinho ou dois no máximo, tá? Vamos então para a química. Na aula passada a gente estava falando então de pilha, né? Potenciais de oxidação, redução, pilha, tarará, tarará. E para hoje ficou aí a eletrólise, né? Eletrólise. Então nós temos uma figura aqui, ó, ilustrando uma montagem da eletrólise ígnea do NaCl. O que significa isso? Derreteu o NaCl, tá certo? Derreteu o NaCl, tá? O NaCl está derretido, líquido, tá certo? Em alta temperatura, tá? Então eu tenho Na+ e Cl-. NaCl fundido, derretido. Coloco os eletrodos inertes, ligo lá numa bateria, eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Polo positivo atrai os ânions, é o ânodo, polo negativo atrai os cátions, é o cátodo, certo? A respeito da montagem do processo, podemos afirmar: o processo produz corrente elétrica. Não, de jeito nenhum. Consome corrente elétrica. Quem produz corrente elétrica é pilha, tá? Esse processo de eletrólise consome corrente elétrica. No cátodo, ocorre uma reação espontânea de redução. Tá certo, cátodo é redução, mas não é espontânea. Eletrólise não é um processo espontâneo, ele é forçado. Por isso que eu forneço corrente elétrica para ele acontecer. E não é espontânea, ele é forçado, a eletrólise é forçado. O NaCl só fusão em baixas temperaturas, não. Em torno de 800 graus. Não é baixa temperatura, não. Em torno de 800 graus. No ânodo, ocorre uma reação espontânea de oxidação. Ânodo é local de oxidação. Mas, de novo, não é espontânea. A reação química global é uma reação de óxido-redução. Certo. Certo. Por que vai ser uma reação de óxido-redução? Porque eu tenho o Na+ e o Cl-, tá? E no final, certo? Na+ e Cl-, vamos balancear aqui, ó, 2 Na+, 2 Cl-. No final, eu vou ter 2 Na mais Cl2. Então, o sódio ele vai sair do estado mais para o estado zero. Na+ Cl-. Isso aqui são cargas dos íons, tá? Porque o sistema aqui não permite eu colocar essas cargas aqui, né? Então, Na+ Cl-. Então, o sódio vai sair do estado mais, vai para o estado zero, redução, e o Cl- vai sair do estado menos e vai para o estado zero, oxidação, reação de óxido-redução. Tá? Oxidação do cloro e redução do sódio, óxido-redução.
Tá? Oxidação do Cl- e redução do Na+. Tá? Letra E. Então, a eletrólise do sal de cozinha produz o metal sódio e o gás cloro. A eletrólise do sal de cozinha fundido. A alumina, Al2O3, também é utilizada em eletrólise ígnea para obtenção de alumínio. Para obtenção de alumínio. Durante o processo, ocorre. Né? Então, mesma história. Tá? Produção de corrente elétrica? Não. Consumo. Eletrólise é consumo. Reação química espontânea? Não. Forçada. Sublimação da alumínio? Não. Não. Sublimação é passar para estado gasoso. Tá? Formação de alumínio no cátodo? Formação de alumínio no cátodo? Perfeito. O Al3+, transforma em Al. Tá? Deixa eu botar mais bonitinho aqui, porque eu pus no outro lá. O Al3+, do óxido de alumínio. Alumínio tem valência 3, né, gente? Alumínio tem valência 3, ó. Al2O3, né? Alumínio com valência 3, oxigênio com valência 2, né? Trocado. Então, alumínio 3+ vira alumínio. Então, isso é redução. Isso é redução. De 3+ para 0, né? De 3+ para 0, certo? Redução. E redução é no cátodo. Oxidação é no ânodo, redução é no cátodo. Sempre assim, viu? Sempre assim. Sempre. Vogal com vogal, consoante com consoante. Oxidação, ânodo. Vogal com vogal. Redução, cátodo. Consoante, consoante. Sempre. Tá? Na pilha, na eletrólise, qualquer lugar. Oxidação do alumínio, não. Redução do alumínio. Não é oxidação, não. Redução. 3+ para 0. Então, formação de alumínio metálico no cátodo. Importante, importante, tá? Não se esqueça, não se esqueça, certo? Quando eles falam de substâncias químicas, né? Quando eles falam de substâncias químicas, cadê aqui, ó? Aqui, ó, tá aqui. Ó, lá atrás, comentei isso com vocês, tá? Tudo que diz respeito à obtenção do ferro, do cobre, do alumínio e das propriedades deles, vocês têm que saber. Isso aqui está no programa. Tá? Então, o alumínio é obtido por eletrólise ígnea. Certo? O alumínio é obtido por eletrólise ígnea. Toma cuidado. Tá? Agora, aqui, nós temos de novo a eletrólise do sal de cozinha, mas dentro da água. Eletrólise do NaCl é aquoso. NaCl é aquoso. Né? Então, o que você vai fazer? Né? Você vai pegar lá o sal de cozinha, dissolver dentro da água, né? Uma solução, água e sal de cozinha. Usar um eletrodo de grafite de um lado, um eletrodo de grafite do outro, ligar esses eletrodos, né? Pode ser usando fio ou diretamente numa bateria. Certo? Aí o polo negativo atrai os cátions. Se está atraindo os cátions, é o cátodo. E o polo positivo atrai os ânions. Se está atraindo os ânions, é o ânodo. Certo? Cátodo, aqui vai acontecer a redução. Ânodo, aqui vai acontecer a oxidação. Sobre essa eletrólise, podemos afirmar é certo. Então, aqui,
é aquele caso que a gente tem preferências de descarga. Eu tenho dois cátions. Qual tem a preferência? Qual que vai descarregar? O H+ ou o Na+? Qual vai virar H2 ou Na? Qual vai virar elemento? Tá? Então, a regra fala que o H+ tem preferência sobre metais alcalinos, e o sódio é o metal alcalino. Então, o H+ tem preferência. Ele vem para o polo negativo, ganha um elétron, vira H, junta com outro H e sai, então, bolhas de H2. Então, desse lado vai produzir hidrogênio. Do outro lado, nós temos o OH- e Cl-. O OH- tem preferência em relação a ânions oxigenados. O Cl- não é oxigenado, então a preferência é do Cl-. Então, o H+ tem preferência sobre coluna 1, 2 e alumínio, antiga coluna 1A, 2A e alumínio. Tá? O H+ tem preferência sobre elas. E o OH- tem preferência sobre ânion oxigenado. Então, o Cl- não é ânion oxigenado, não tem oxigênio na forma, preferência dele. Então, o Cl- perde elétron, vira Cl, junta com outro Cl e saem bolhas de Cl2. E dentro d'água, sobra soda cáustica, NaOH, sobra dentro d'água. Então, a eletrólise clássica, não pode nem pensar em errar, tá? Não pode nem pensar em errar essa eletrólise, certo? Ela é clássica, é um exemplo que você tem que saber, pelo menos esse, pelo amor de Deus, tá? Produz hidrogênio, cloro e soda cáustica. Gás cloro é produzido no ânodo, tá certo? Ele está querendo errada, tá? Ele nem sempre perde a correta, tá? Mas aqui, de vez em quando, eu dou umas variadas. Gás cloro é produzido no ânodo. Gás hidrogênio é produzido no cátodo, beleza. No recipiente resta uma solução de hidróxido de sódio, beleza. O volume obtido dos produtos anódico e catódico é o mesmo. Porque enquanto produz H2, um mol de H2, produz um mol de cloro. Então, número iguais de moléculas nas mesmas condições, o volume é o mesmo. Tá? Então, se produzisse um mol de cada um, era 22,4 litros, né, na CNTP. Então, se o número de mols é igual, o volume é igual. Estão nas mesmas condições. Tá? Né? Mesmo recipiente. Então. Grafite é consumido durante o processo. Não é, não. O grafite é um eletrodo inerte. Tá? Eletrodo inerte. Não participa da reação. Não participa da reação. Então, ele não é consumido durante o processo. Beleza? O processo ao lado é conhecido como galvanização. Foi usado para revestir um anel de alumínio com uma camada de ouro. Então, esse anelzinho de alumínio vai ficar com a camada de ouro em volta dele. Então, é um processo parecido com a eletrólise. Tá? Parecido com a eletrólise. A gente coloca o metal que a gente quer revestir, né, no cátodo. Então, coloca o alumínio no cátodo para atrair os cátions de ouro em volta dele. E coloco o metal que eu quero usar como revestimento no ânodo. Então, o metal do ânodo, né, vai oxidar, é a placa de ouro. Vai virar íons ouro, que vão depositar, reduzir em volta do anel de alumínio. Então, eu vou ter um anel de alumínio banhado a ouro. Vou ter um anel de alumínio banhado a ouro. Tá? Então, o processo ao lado, conhecido como galvanização, foi usado para revestir o alumínio de alumínio, um anel de alumínio com a camada de ouro. Galvanização também pode ser usada para produzir sódio metálico. Não. Dentro d'água? Não. Sódio metálico ele não tem preferência de descarga. O Na+ não tem preferência de descarga dentro d'água. Não tem como produzir sódio metálico. Se eu quero produzir sódio metálico,
eu tenho que fazer a eletrólise ígnea. Essa aqui, ó, que vai produzir o sódio metálico. Ó. Não pode ter água. Tem que ser sem água. Porque o H+ tem preferência de descarga. Então, tem que fazer a eletrólise sem água. Tá? Então, não pode ter sódio metálico, não. Gerar corrente elétrica. Não, está consumindo. Tem uma bateria. Proteger o navio de corrosão. Você está doido. Você está doido. O navio. Você vai revestir o navio com metal. Você vai fazer galvanização no navio. Não. Recuperar metais valiosos em sucata. Certíssimo. Já caiu no Enem 2 vezes. Tá? Então, imagine que aqui eu tenho vários metais valiosos, como ouro, prata, platina, tá? E eles vão passar no meio de uma sucata, misturado com outros metais, eles vão passar para o lado de cá purificados. Então, purificação de metais de lixo, de lixo tecnológico, tá? Negócio de computador, esses negócios tudo aí, esses metais que tem no computador, celular, tal. Derrete isso tudo, vira uma placa metálica cheia desses metais, eles passam para o outro lado, certo? Eles passam para o outro lado, certo? E aí recupera o metal, certo? Transmutar metais, o que é isso? Transmutação de metais, você já está falando aí, né, em alquimia, né? Alquimia, pedra filosofal, né? Aí você está falando em pedra filosofal, tá certo? Beleza? Então, assim, ó, eu acho que esses 3 modelos aqui, ó, são fundamentais, tá? Por isso que eu coloquei eles aqui, certo? Eletrólise ígnea do sal de cozinha, fundamental, tá? Eletrólise em meio aquoso do sal de cozinha, fundamental, tá? Processo de galvanização, fundamental. Bom, são modelos, tá? A eletrólise ígnea da bauxita, que contém L2O3, é utilizada para produzir o metal alumínio. Processos modernos usam correntes elétricas ininterruptas de até 100.000 amperes. A massa que pode ser produzida de alumínio em um dia, nessas condições, é de aproximadamente. Aí você tem uma fórmula. Massa igual a kit. Onde K é a constante eletroquímica de cada material e é 96, é equivalente do material dividir por 96.500. Equivalente dividir por 96.500. Ah, mas eu não sei o que é equivalente. Tá? É a massa molar dividido pelo número de cargas que o elemento origina. É a massa molar dividida pelo número de cargas. Tá? I é a corrente elétrica em amperes. Corrente elétrica em amperes. T é o tempo em segundos. Então, vem cá. Vamos lá. Bauxita contém a L2O3. Alumínio, valência 3, oxigênio, valência 2. Eu quero obter o alumínio, né? Massa que pode ser obtida de alumínio. Então, eu preciso do equivalente do alumínio. Massa molar do alumínio, 27. Número de cargas que ele origina é a valência dele, 3. Al3+. Então, isso aí dá 9. O equivalente do alumínio é 9. Certo? A intensidade de corrente elétrica, 100.000 amperes. E o tempo em segundos, 100.000 amperes. E o tempo em segundos, tá? Que aí que é a maldade, que pediu um dia, né? Então, você vai ter que ver quantos segundos tem num dia.
Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, uma hora são 3.600 segundos. Isso, trabalha com módulo, tá? Trabalha com módulo da carga, tá? Trabalha com módulo, não tem isso não, tá? Você trabalha com o número de cargas, tá? Se é menos 3, são 3 cargas. Se é menos 5, são 5 cargas, tá? O número de cargas, não a carga elétrica com sinal, tá? Do íon. 3.600 segundos por hora multiplicado por 24 horas. Então, isso dá 86.400 segundos. 86.400 segundos num dia. Vai jogar na forma. Mas é igual a constante eletroquímica, 9, equivalente, dividido pelo 96.500, né? Então, deixa eu colocar ele aqui embaixo. 9 dividido por 96.500, vezes a intensidade de corrente, 100.000, vezes o tempo, 86.400. 86.400. Certo? Dando uma arredondada doida nesse negócio aqui, tá? Vou fazer uma arredondada maluca nesse negócio aqui, tá? Vou cortar 96.500 com 100.000. Vai ficar 9 vezes 86.000, tá? 9 vezes 86.000. Desculpa, isso aqui é M minúsculo, massa em gramas, tá? Massa em gramas. Então, 9 vezes 86.000, 9 vezes, desculpa, peraí, 9 vezes 86.000, vai dar 774, certo? 774. 774.000, 774, 774.000 gramas está perto de 800 quilos, né? Que seria a resposta, então. 800 quilos, letra C. Tá? Aí alguém comentou aqui no chat, e eu faria isso também, viu? Alguém comentou aqui no chat. Eu faria isso, só não quis fazer aqui para não assustar. Eu só não quis fazer aqui para não assustar. Na verdade, em vez de cortar o 96.500 com 100.000, eu ia cortar ele com 86.400. Aí ia ficar 9 vezes 100.000, 900.000, 900 quilos. 900 quilos está mais perto de 800. Né? Eu faria isso também, viu? Eu sei que você fez aí, né? Eu faria isso também. Eu só não quis fazer aqui para não assustar o pessoal, tá certo? Eu cortei 96.500 com 100.000. Na verdade, eu ia preferir cortar com 86, ficava uma conta mais fácil, né? 900.000 gramas, 800 quilos, 900 quilos. 900 quilos está mais perto de 800 quilos, considerando que eu fiz a, a, a aproximação aqui, né? Eu fiz uma aproximação aqui nos cortes, tá certo? Mas eu faria o corte de lado. É porque aqui, né, eu tenho que privilegiar aqui a compreensão. Gente, isso aqui é raríssimo aparecer no Enem, isso aqui apareceu uma vez só, tá? Uma vez só no Enem, esse tempo todo aí, tá? Mas não é nada de outro planeta, não, tá? Não é nada de outro planeta, não. É saber achar o equivalente, que é pegar a massa molar do elemento e dividir pelo número de cargas que ele origina, tá? Não interessa o sinal das cargas, só o número de cargas. E aí aplicar na fórmula. Pego o equivalente, divido 96.500, é dado, é o Faraday, a carga de um mol de elétrons. Isso é a carga de um mol de elétrons. Então, isso é dado.
né? Então, olha lá, o equivalente dividido por 96.500, intensidade corrente, tempo em segundos. A sacanagem que é o tempo em segundos, né? Tempo em segundos é a sacanagem. É um trabalhão bruto, né? Mas aqui eu tenho que comentar, né? Já caiu uma vez, tá certo? Já caiu uma vez, então a gente tem que comentar, tá? Então, você está vendo a obtenção do alumínio, eletrólise, eletrólise ígnea, tá? Óxido de alumínio derretido em alta temperatura, certo? 18. Na emissão de. Aí voltou para a radioatividade, né? Fomos lá nos átomos, né? Voltamos lá para os átomos, aí fomos lá para a radioatividade, tá? Radioatividade sempre aparece, viu? Não sei se vocês estão percebendo, tá? Mas eu acho que eu comentei isso na primeira aula. Esse capítulo fala de termoquímica, eletroquímica e radioatividade, tá? Então, muito provavelmente, dois desses três temas caem. Ou cai termoquímica e eletroquímica, ou cai termoquímica e radioatividade, ou cai eletroquímica e radioatividade. Dois desses três químicos caem. Pode cair os três. Pode cair termoquímica, eletroquímica e radioatividade. Ah, pode cair duas eletroquímicas? Pode. Uma pilha e uma eletrólise. Por que não? Tá? Pode cair duas radioatividades? Já caiu. Teve nem que caiu duas radioatividades. Então está dentro dessa turminha aí, essa turminha aí que ela trabalha junto, tá? Então, na emissão de partícula alfa, o átomo perde dois prótons e dois nêutrons, que a partícula alfa é dois prótons e dois nêutrons. Na emissão da partícula beta, um nêutron é transformado num próton. Um nêutron é transformado num próton e um elétron, que é a partícula beta, é liberada em alta velocidade. Então, ele está ensinando aqui no enunciado o que é a partícula alfa e o que é a partícula beta. Partícula alfa, dois prótons e dois nêutrons. Partícula beta, um nêutron transforma em um próton. Se um átomo emite uma partícula alfa e em seguida uma partícula beta, o que acontece com o número atômico? Olha, se o átomo emite a partícula alfa, ele perde dois prótons. Ele perde dois prótons. Então, o número atômico é o número de prótons. Diminui duas unidades. O número atômico diminui duas unidades. Diminui duas unidades. Ué, não tem isso não, certo? Então, diminui duas unidades. Mas ele emitiu uma beta, não foi? Aí o nêutron transformou num próton. Então, tinha diminuído dois prótons, agora ganhou um. Então, diminuiu um próton só, diminuiu uma unidade, tá? Então, letra B está fora. Letra A está valendo, letra C está valendo, letra D está fora. Letra E está fora. Se altera assim. Agora, e o número de massa? Missão de partícula alfa perde dois prótons e dois nêutrons. Aí são quatro massas. São quatro massas. A emissão beta, o nêutron vira um próton, então não modifica a massa. Ah, mas perdeu um elétron. Mas o elétron é massa desprezível. Então, a emissão de partícula beta não altera a massa. Porque o nêutron vira um próton, perde um elétron, mas elétron é massa desprezível. Então, a emissão de partícula alfa perde dois prótons e dois nêutrons, que são quatro massas, entendeu? Então, vai perder quatro massas. Então, diminui unidade, número de massa diminui 4 unidades. Número atômico diminui uma unidade. Tinha diminuído duas, mas aí ganhou uma por causa da beta. Só que beta não interfere na massa, né? O nêutron transforma no próton, uma massa transforma em uma massa. E a partícula alfa perde 4 massas, então, 4 unidades. Isso chama-se leis da radioatividade, tá? Esse tópico chama-se leis da radioatividade. O que acontece quando emite partícula alfa, primeira lei da radioatividade,
que acontece quando emite partícula beta, segundo a lei da radioatividade. Tá? A irradiação de alguns produtos agrícolas, irradiação. Pegar o produto agrícola e tratá-lo com doses controladas de radiação gama. Radiação gama, que é altamente energética. Aumenta a durabilidade dos produtos agrícolas. Tá? Então, algumas frutas aí, alguns vegetais aí, quando irradiados com radiação gama, eles passam a durar o dobro, o triplo, tá? Da validade comum deles, certo? Antes de estragar. Aumenta a durabilidade dos mesmos, tornando-os potencialmente radioativos? Não. Tá? Irradiação com radiação gama não torna os materiais radioativos. Não torna, nem um pouco. Tá? Não torna. Acelera o processo de germinação e decomposição? Não. Aí vai estragar mais depressa. Aí vai estragar mais depressa. Provoca alterações na cor e no sabor? Não, não provoca alterações, não. Muda nada. Aumenta a durabilidade dos mesmos sem que os mesmos ofereçam riscos à saúde. Perfeito. Sem que ofereça risco à saúde. Aumentando a produção de hormônio de amadurecimento? Não, aí eles vão estragar rápido. Tá? Então, na verdade, a irradiação diminui a produção de hormônios de amadurecimento, diminui a produção de hormônios de amadurecimento e mata micro-organismos que iriam estragar o alimento mais rápido. Tá? Que iriam estragar o alimento mais rápido. Então, isso é a técnica de irradiação com radiação gama. Tá? Isso é a técnica de irradiação com radiação gama. Funciona desse jeito. Tá? Então, para tratar alimentos aí, então você tem morangos irradiados com radiação gama, certo? Duram muito mais tempo, demora muito mais para estragar. Então, laranja, tomate, essas coisas. Não fica radioativo, hein? Não fica radioativo. Atenção, não fica. E radiação também é usada em esterilização de materiais. Já caiu no Enem, tá? Já caiu no Enem. Materiais médicos, hospitalares, tá? Usa radiação gama para matar micro-organismos em bisturi, por exemplo. Ah, vou reutilizar um bisturi. Isso quase não se faz hoje em dia, né? Mas você pode usar. Teoricamente, você pode fazer. Na prática, é melhor usar um outro. Né? Descartável, lâmina descartável, né? Melhor. Mas se você irradiar com radiação gama, mata os micro-organismos, está limpinho, tá? E não torna-se radioativo. Não torna-se radioativo, tá? A primeira usina nuclear brasileira, Angra 1, entrou em operação comercial em 1985 e opera com reator de água pressurizada. Tá? Reator de água pressurizada, RWP, PWR, mais utilizado no mundo. Com 640 megawatts de potência, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís. As usinas nucleares como a Angra 1 funcionam com base em processos que implicam em qual que é o processo que ocorre numa usina nuclear como Angra 1, Fukushima, Chernobyl, tá? Three Mile Island, né, que teve já acidente com ela lá nos Estados Unidos também. Né? Qual que é o princípio de funcionamento da usina nuclear? Fusão de núcleos de átomos menores, transformação de urânio em plutônio, cisão de núcleos atômicos por nêutrons, emissão de partícula alfa e beta, produção de antimatéria. Usinas nucleares, tá? Usinas nucleares utilizam da fissão nuclear
de átomos de urânio ou de plutônio bombardeados com nêutrons. Tá? Nêutrons são usados para quebrar os núcleos dos átomos. Fissão, quebra dos núcleos. Tá? Fissão nuclear. Certo? Então, não é fusão. Fusão é outra coisa. Tá? Usa urânio e plutônio, mas não é para transformar um no outro, não é nada disso. Tá? É a cisão. Quebra. Fissão, mesma coisa. Cisão ou fissão de núcleos atômicos com nêutrons. Tá? Provocam a quebra dos núcleos atômicos. Tá? Então, você tem lá um núcleo de urânio, um nêutron vem, quebra esse núcleo de urânio, liberando mais nêutrons. Esses nêutrons liberados vão quebrar outros núcleos de urânio ou de plutônio, liberando mais nêutrons. Tá? Então, ocorre a tal da reação em cadeia. A reação em cadeia. Tá? Então, graças a esse bombardeamento aí com núcleos, tá? Com nêutrons, né? Bombardeando os núcleos de urânio e plutônio. É assim que funciona uma usina nuclear. Tá? Qualquer uma no mundo inteiro. O isótopo Césio-137, do tipo que provocou um acidente radiológico em Goiânia, na década de 1980, 1987, para ser mais exato, tem meia-vida de aproximadamente 30 anos. Meia-vida de 30 anos. Isso quer dizer que a cada 30 anos, a quantidade de césio reduz para metade. Meia-vida de 30 anos é isso. A cada 30 anos, a quantidade dele reduz para metade. Então, se eu tenho uma massa de 20 gramas desse isótopo, 20 gramas desse isótopo, quantos anos eu preciso para a atividade radioativa cair para 1/8 da atividade original? Então, 20 gramas tem uma atividade, né? 20 gramas tem uma atividade, certo? Eu quero que ela reduza para 1/8. Então, ó, ela vai reduzir para metade, vai reduzir para 1/4, vai reduzir para 1/8. Aqui é a atividade original, de 20 gramas. Aqui tem metade da atividade, 10 gramas. Aqui tem metade da metade, 1/4. E aqui tem metade da metade da metade, 1/8. Aqui passou uma meia-vida, uma meia-vida, uma meia-vida. A cada 30 anos, reduz para metade. 30 mais 30 mais 30, 90 anos. Se eu tenho 20 gramas hoje, daqui a 90 anos eu vou ter 1/8 de 20 gramas. Metade, 1/4, 1/8. Né? Vai caindo para metade. Tá certo? Vai caindo para metade. Tá certo? Beleza? Então, meia-vida de 30 anos. A cada 30 anos cai para metade. Tá? A cada 30 anos cai para metade. Gente, meia-vida eles amam, viu? Isso aqui é fácil. Tá? Cuidado. As bombas atômicas lançadas sobre o Japão foram Little Boy, na cidade de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 45, e Fat Man, 3 dias após, 9 de agosto de 45, na cidade de Nagasaki. Eram feitas de urânio e plutônio, respectivamente. A captura de um nêutron pelo urânio 92-238
produz o urânio 92-239. Claro, capturou um nêutron, tá certo? Aumentou uma massa, mas continua sendo urânio. Número de prótons 92. Elemento que não se fragmenta, não sofre fissão, não pode ser usado em bomba atômica. Mas sofre transformações radioativas espontâneas, emitindo duas partículas beta. Então, o urânio 92-239 se transforma em quem? Então, lembra lá atrás que eu expliquei emissão de partícula beta? Tá? Emissão beta, um nêutron transforma-se em um próton. E emite a partícula beta, que é o elétron, que não nos interessa. Então, se emitir duas partículas beta, dois nêutrons vão virar dois prótons. A massa não vai mudar, mas o número atômico vai passar de 92 para 94. Então, vai dar origem ao plutônio 94, plutônio 94, 239. A massa não muda, porque nêutron virou próton. Massa do nêutron é igual à massa do próton. Massa do nêutron é igual à massa do próton. Então, massa não se altera. Tá? Só que formou dois prótons, dois nêutrons, né? Duas partículas beta, dois nêutrons viraram dois prótons, subiu de 92 para 94. 94 é plutônio. Massa continua 239. A maior aplicação do átomo de urânio é em usinas nucleares para a geração de energia elétrica. Elas são dotadas de uma estrutura chamada vaso de contenção, contém a água de refrigeração do núcleo do reator, que é o local onde fica o combustível nuclear, o urânio, o plutônio. Essa água altamente radioativa circula por um gerador de vapor de um sistema fechado chamado circuito primário. Esse circuito primário aquece outra corrente de água, que é o circuito secundário, se transforma em vapor, movimentando a turbina para geração de corrente elétrica. Tá? Então está aqui. Ó. O vaso de contenção, o núcleo do gerador, do reator, aqui está o urânio. Tá? Então, aqui, essa água amarela tem altíssima temperatura, ela passa lá no, onde está ocorrendo a fissão nuclear, está em altíssima temperatura, ela, seu circuito primário, ele esquenta essa água aqui, que vira vapor, que movimenta a turbina, depois é refrigerada por água que vem do rio, do mar, de uma lagoa, né, um lago grande, uma represa, etc. Considerando o perfil esquemático das usinas nucleares, a transformação de energia que ocorre no seu circuito primário, aqui, ó. Qual que é a transformação de energia que eu tenho aqui? Isso é física. Isso é física. Tá? Energia nuclear em energia térmica. Tá? Energia nuclear em energia térmica. Fissão nuclear, fervendo a água. Fervendo a água. Certo? Energia nuclear e energia térmica. Beleza. Tá? Transformação de energia nuclear em térmica. Depois, vapor, mecânica, né? Movimenta a turbina, depois elétrica. Então, você tem na sequência completa nuclear, térmica, mecânica, ou cinética, se você quiser, e elétrica. Né? Tá certo? Mas no circuito primário, é só de nuclear para térmica. Tá aqui, ó, circuito primário. Circuito primário. Tá? Nuclear para térmica. Cidadão comum que mora na região de Angra dos Reis ficou muito apreensivo quando a usina nuclear foi instalada lá na década de 80. O grande temor é que a usina explodisse com uma bomba atômica. Uma usina nuclear como a de Angra dos Reis não corre o risco de explodir. Não corre o risco de explodir igual uma bomba atômica. Por quê?
Não contém elementos radioativos? Contém. Contém elementos radioativos, mas nunca urânio. Tem urânio, sim. São usinas de fusão nuclear. Você está louco? De fissão. Fusão teria risco de explodir. As paredes que envolvem o reator são bastante grossas e resistentes. Ah, meu filho, isso aí não adiantou nada lá em Chernobyl. Tá? Ela não explode igual uma bomba atômica, é por outra razão. Tá? É porque o urânio utilizado não é tão enriquecido quanto das bombas atômicas, certo? Então, usina nuclear usa urânio enriquecido de 5 a 20%, desculpa, de 3 a 20% de urânio 235, que é o urânio que provoca a fissão nuclear. É o urânio 235, de 3 a 20%. Angra usa 5%, por isso que eu enganei e botei os 5 lá. Bomba atômica usa urânio enriquecido com um percentual de urânio 235 de 90% a 100%. Então, bomba atômica, para explodir, tem que ter urânio 235 nesse percentual de enriquecimento que a gente chama, de 90% a 100%. Porque o urânio na natureza ele é 0,5%. O urânio na natureza ele é 0,5%. Eu tenho que enriquecer, eu tenho que aumentar esse percentual. Então, bomba atômica usa 90 a 100, usina nuclear usa 3 a 20. Então, não tem risco, tá? De uma usina nuclear explodir igual a bomba atômica, porque o urânio dela é de baixo enriquecimento. Tá? Não explode igual a bomba atômica. Ótimo. Por hoje está bom. Por hoje está beleza. Tá? Aí na próxima, nós já vamos para cinética química, tá? Fatores que afetam a velocidade de reação, tarará, tarará, transformações químicas e velocidade. Basicamente, cinética química. Tá? Aí é pouquinha coisa, né? Uma página só, está até exagerado. Tá? E depois vai o equilíbrio químico e iônico. Tá? Aí vamos para o equilíbrio químico e equilíbrio iônico. Aí estamos caminhando aí para reta final. Ainda tem orgânica, hein? Não se esqueça. Tá? Então, por hoje é isso aí. Tá? Deixa eu parar aqui a gravação.